Mas é uma situação delicada, Sérgio, porque eu vejo assim, aí uma proposta seria apartidária, sem qualquer tipo de partido. apartidária. Porque eu vejo a tentativa que tem sido feita na educação e hoje eu convivo com colegas em faculdades. Sim. Então eu acompanho esse ambiente. A maioria dos jovens, vamos colocar assim, de uma turma hoje, eu não tenho estatística certa, mas você pode ver ali numa turma de 50 alunos, 40 às vezes não sabem para que estão ali. Sim. E depois que formam, não sabem nem o que vão fazer com a sua profissão ou com o diploma. Porque parece que não é preparação lá na base. Sim, Você pegar uma criança de 6 anos e inseri-la num contexto estrutural, de escola. né? Então, como não há uma formação, eu lembro da minha época de escola, que já tem muito tempo, né, tinha matéria OSPB, Educação Moral Cívica, que a gente compreendia qual o dever do Estado e qual o dever do cidadão. Né? E o que o político, qual era a função política e onde o político se encaixava para que me representasse, colocando as minhas necessidades em pauta em uma possível votação e trazer aqueles recursos. É a minha voz representada na pessoa de um deputado, de um vereador, de um senador, de um presidente, governador ou prefeito. E hoje as pessoas deixaram de acreditar nas pessoas. Entende? Por muitos exemplos maus que os políticos têm dado, como esse recente agora na Câmara, eles deixam de acreditar nas pessoas, generalizam todos como se fossem um só e partem para cima do sistema dizendo que ele é falho, ele não tem jeito. As pessoas têm gerado esse descrédito. E aí vem uma outra tentativa, que são as igrejas, que é um ponto polêmico, levantando líderes, em alguns momentos até pastores, com a solução de falar assim, não, Deus vai mudar esse governo, vota em mim. Aí eu queria a gente abordar isso. Não é errado o pastor ser um candidato ou um cargo político. Não vamos entrar nesse mérito. Mas é a solução? Não, porque às vezes, eu quero entrar nisso porque é o seguinte, às vezes as ovelhas se sentem presas como um curral eleitoral e falam assim, não, o meu pastor, ele candidatou, eu tenho a obrigação de votar nele. O voto é livre, não existe mais voto de cabresto, né? É, lógico. Eu falo e tenho reafirmado o seguinte, eu voto no cristão, né? Muita gente fala assim, eu voto em alguém que é crente. Essa pergunta porque você é cristão, ou alguém você fala tem assim, ou eu não voto porque ele é crente, né? E eu digo o seguinte, nós temos uma condição, nós que convertemos e que temos uma vida em Cristo Jesus, nós temos uma condição muito maior de ser cobrado, porque nós acreditamos que o Espírito Santo, ele é quem nos rege a partir da nossa conversão, né? Eu tenho a condição de ser muito mais cobrado. Eu, por exemplo, eu saí da prefeitura, vim para o governo, vou citar um exemplo pessoal aqui, e eu tenho 3 filhas, né? E Viviane, minha esposa, e a gente fica durante a semana em Lagoa Santa. E um certo dia, eu falei com ela assim, Viviane, valeria a pena se eu tivesse pedido 5% de todos os contratos da prefeitura, chamado ali, feito esquema com todas as empresas, e hoje a gente estava aqui cheio de dinheiro, sem preocupação com o dia do amanhã e tal, e ela disse para mim o seguinte, ela falou assim, não vale a pena. Hoje a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente dorme em paz, a gente sabe que a Polícia Federal nunca vai bater na nossa porta, a gente sabe que qualquer denúncia que levantar contra a gente, nós vamos ser absolvidos. Então, essa eu acho que é a questão-chave da vida cristã. Então, nós convivemos com os líderes, ou mesmo com as personalidades das nossas igrejas, nós sabemos quem são as nossas personalidades. Eu sei quem é o pastor Wellington, eu sei quem era o pastor Márcio Valadão, eu sei quem é, nós convivemos diariamente, eu sei quem é hoje o pastor Charles. Né? E, naturalmente, as pessoas que convivem comigo dentro da minha igreja, quem é o Sérgio sabem Mendes. quem é o Sérgio Mendes, naturalmente. Então, essa é uma questão muito relativa, porque muitas vezes nós temos pessoas dentro das nossas igrejas também, que vão para a igreja, mas que, de fato, ainda estão num processo de conversão. E que, às vezes, está na igreja há 10, 15 anos e ainda está num processo de conversão. Ainda não chegou naquele nível de maturidade cristã suficiente de saber encarar a vida e saber viver e fugir das armadilhas que são colocadas pelo caminho o tempo todo. Então, eu acredito plenamente nisso. É mais fácil eu votar num crente e o Senhor vai cobrar dele, eu falo isso hoje, do que eu votar no ímpio e ajudar ele a ir para o buraco.
Agora tem um vocacionado, tem um político cristão Tem, vocacionado. sim, tem. Ele E aí, precisa entender a gente isso. acaba É identificando. como você, por exemplo, você tem uma carreira política desde os 23 anos. Sim. 2 mandatos como vereador, Sim. um mandato como prefeito. E a gente gosta disso, né? Eu falo que eu gosto disso. E quando a gente pode ver resultado, eu fico muito feliz com resultados, né? Eu gosto de resultados. E quando eu estava no governo municipal, quando eu peguei, na época, a cidade estava com a pavimentação toda deteriorando, e aí eu cheguei, fiz asfalto novo na cidade, consegui asfaltar a cidade praticamente toda, e aí eu falo eu tenho 3 meninas, uma de 5 anos, outra de 3 e outra de 1. E eu falo com ela, falo assim, Luísa, a mais velha, é o papai que fez esse asfalto. Aí ela fala comigo assim, mas o senhor não cansou? O senhor não cansou, mas o senhor não cansou, tipo assim, eu mostro para ela, eu fiz essa praça, eu fiz o asfalto, eu fiz isso. Então isso é bom, porque eu sei que eu estou fazendo um bem para a sociedade, para um coletivo, é isso que é o bom do... Agora é possível, né, Sérgio? Você dizendo isso para mim, é possível você trazer a benfeitoria para o lugar ao qual você representa. Sim, é possível. Isso não acontece pela falta de projeto, de projeto, técnicos, né? Pessoa de caráter que quer fazer. Tem aquela coisa, você pode escolher fazer uma praça para a cidade, para melhorar a vida da comunidade, Sim. ou ao mesmo tempo o político pode ter a oportunidade de fazer uma praça na fazenda dele. Sim, ou usar as máquinas na fazenda, né? Usar as máquinas, a gente tem visto muitas histórias. O prefeito levou a máquina para sua fazenda e está lá abrindo estrada. Isso não é justo, né? Porque você tira muitas vezes, quantas pessoas, às vezes a gente está aqui na capital e muitas pessoas não conseguiram ver a realidade de quem está lá do outro lado. Quem está lá no Jequitinhonha, lá no norte de Minas, você imagina que nós temos hoje pessoas que residem a 300 quilômetros da sede do seu município, a estrada é chão puro, buraco e dificuldades, e a pessoa tem que se deslocar dali, às vezes consegue uma carona para ir uma vez no mês para ir no banco para receber. Né? Nós temos cidades hoje, cerca de 120 cidades, então estado de emergência em Minas Gerais. Emergência por falta de água, da seca, lá do Jequitinhonha e do norte de Minas. Não tem água para tomar banho, não tem água para beber. E nós abrimos nossa torneira e às vezes desperdiçamos, vai escovando e a água vai indo embora. Então, alguma consciência que eu acho que todo político tem que ter, e às vezes as pessoas falam assim, manda a presidente passar aqui na minha estrada para ela ver como eu sofro. Né? E às vezes as pessoas falam, manda recado desse tipo. Então, às vezes é necessário as pessoas viverem outra realidade. Porque se o político só fica em Brasília, praticamente, se o político só vive na capital, ele não conhece a realidade do povo mineiro ou brasileiro. Aí eu percebo assim, você, por exemplo, numa cidade, no Vale do Aço, apesar de ter uma condição boa ali naquela região, mas você enfrentou muita dificuldade. Então você acaba tendo uma história para contar e surge uma experiência. Sim, nossa, eu te falo, eu perdi o meu orçamento no último ano, com a queda da crise econômica, eu perdi 18 milhões, eu tinha um orçamento estimado em 148 milhões e foi realizado 130, então tinha 18 milhões que nós tivemos de cortar, fazer corte e tentar ajustar para o município ainda não quebrar. Aí, Sérgio, entra o caráter cristão, é a visão bíblica. A gente está quase encerrando o programa, mas para finalizar com isso, para deixar claro até a sua postura. Eu tenho para mim algo muito claro. O Dom Adon lá, ele fez para mim o que é certo. Ele está certo. E alguém falou comigo, você está louco? Não, porque eu não conheço as bases dele, mas para mim ele não pode acreditar em Deus. Não estou julgando, não estou nada, estou falando a partir dos pressupostos que eu tenho. Porque se ele acreditar em Deus, ele está em paradoxo com ele mesmo. Sim. Porque se ele acreditar em Deus, ele não pode fazer aquilo porque ele está errado. Porque a Bíblia fala, não cobiça aquilo que é do outro, não roube, não põe a mão no que é seu. Então, isso é ordem bíblica. Então, ele não acredita nisso. Ele tem os valores que ele construiu na cabeça dele, sei lá de onde, de um sistema, de uma ética construída por ele mesmo. Então, ele está certo. Agora, ele colhe o fruto daquilo que ele acredita. Uma pessoa que é cristã, que tem uma experiência a partir de Cristo, não tem como ele entrar em conflito com seus valores. Então, seja para administrar uma lanchonete, uma banca de jornal, ou uma cidade, um estado, uma nação, o valor é o mesmo. Mas eu digo uma coisa, tem que dizer não. Tem que dizer aí não. Aí a firmeza de caráter. Você dizer não, a bota é larga
E se você enfiar o pé na bota uma vez, acabou, né? Você vai querer enfiar sempre. Diga não desde o início. Isso aí lembra muito a tentação de Jesus, né? Sim, até alguns irmãos. Quantas vezes eu fui procurado no meu gabinete por alguns irmãos que falavam assim, ô meu irmão, eu vim cá para você tentar tirar essa multa para mim. Eu falei, mas por que essa multa? É isso. Por que você foi multado por quê? Não, é porque eu acelerei e esqueci do radar. Eu falei assim, mas lá a média de velocidade era quanto? Era 60? Você estava 90? Você está errado. Você cometeu infração, você vai ter que pagar por ela. Então, muitas vezes a gente é procurado, e muitas vezes por gente das nossas próprias casas, iam até mim. Os irmãos da fé É isso. Então, é o cuidado, porque muitas vezes você se corrompe por um todo. É o jeitinho brasileiro que foi dito, né? Sempre foi dito, e todo mundo conhece o jeitinho brasileiro. E muitas vezes o político ele não se corrompe por si só. Ele se corrompe porque muitas vezes o empresário vai até ele e fala assim, olha, se você fizer essa obra e me der essa obra, eu vou te dar 10%. Não é fácil, não. Então se corrompe por um todo. Aí é saber dizer não. Eu falo, todo crente tem que saber dizer não. Não posso, aqui é o meu limite, eu não vou ultrapassar o meu limite. Ou seja, que você continue assim, dizendo não para o que é não, dizendo sim para o que é sim. Amém. Esse foi o que Jesus disse, né? Amém. É sim, sim, não, não. Sim, sim, não, Deus te abençoe muito na sua caminhada política e que esses valores continuem assim vivos na sua carreira e reais. Obrigado. Então, muito obrigado ao Sérgio Mendes, que participou com a gente, né? Obrigado. Os desafios da vida pública, a gente tem assunto aqui para falar. Bastante. Muita coisa, mas que sirva de inspiração. E existem pessoas que têm compromisso com a verdade. Essas pessoas são aquelas que podem representar a mim e você. Não se iluda simplesmente pela beleza de alguns ou promessa de outros, mas procure conhecer propostas, projetos, se informe, porque você, votando mal, você me influencia também, porque às vezes o seu voto vai gerar um malefício para você e para mim.